Hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês a história escrita pela Ana Luísa Noves, ilustrada pela Mirella Spinelli, que se chama Mania de Bilhetes. Esse livro conta a história de uma mochila que vivia numa pequena papelaria do bairro e dali da vitrine ficava olhando as crianças passarem sorridentes na volta da escola. Ela se esticava toda para olhar com o olho bem comprido aquelas suas colegas mochilas que passavam todas exibidas nas costas das crianças. Ela se arrumava bem, sabia que tinha alças reforçadas, a costura muito bem feita e não ia se importar nada de ganhar uns quilinhos a mais para carregar todo o material escolar de uma criança, em troca de viver muitas aventuras. A movimentação na papelaria já alardeava que a volta às aulas estava próxima. Muitos clientes passavam por ali, cadernos, lápis, canetas coloridas e mochilas, todas prontas para serem levadas para as casas daquelas crianças. E a mochila não ficava para trás, estufava o peito, arrumava as suas alças e sabia que estava pronta para ser escolhida. Até que um menino que passava por ali viu aquela mochila de cores vibrantes e logo disse: "Mamãe, é essa que eu quero!" Nossa, a mochila ficou tão feliz e encantada, pensando em tudo que ela ia viver, e repetia para si mesmo: "Isso mesmo, garoto, nós vamos viver muitas aventuras juntas e pode contar comigo que eu tô aqui pro que der e vier." O dia seguinte já marcou o seu início de rotina na vida escolar. O menino foi enchendo ela com as suas canetas, cadernos, livros e todo o material escolar que uma boa mochila carrega. Mas ela não se preocupava com isso não, ela sabia que ela era forte o suficiente para aguentar. Depois de alguns meses, aquele entusiasmo inicial foi substituído por um desânimo. A vida de mochila nem era tão legal assim. Ela começou a pensar se não havia criado expectativas demais, fantasias demais para uma vida que ela achava que ia viver. Então ela também começou a se conformar, que a vida de mochila devia ser assim mesmo. Aquelas cores vibrantes da mochila agora eram apagadas e tristes, assim como ela. Mesmo assim, continuou servindo aquele menino ainda por alguns anos. Até que no final de um desses anos, o menino resolveu doar a mochila. Ela já ficou ali, só esperando a próxima criança que ia levar ela para aquela rotina chata de novo de escola, Nem pensou nada sobre isso. Mas aí veio uma menina de cabelos cacheados, toda animada, que já foi pegando aquela mochila, mesmo encardida do jeito que ela estava, e foi dando um abraço apertado. Chegou em casa, foi correndo para o quintal, colocou a mochila numa bacia cheia de espuma, esfregou bem, deu uma olhada aqui se precisava arrumar alguma costura, se as alças ainda estavam firmes, colocou a mochila no varal para secar e o sol trouxe de volta as suas cores brilhantes. Ela estava novinha em folha. Durante as férias, a mochila acompanhou aquela menina para todo lugar que ela ia e carregava bonecas, álbum de figurinhas, livro de histórias, balas e casacos e um montão de coisas que a menina carregava para cima e para baixo. Até pra praia a mochila foi junto com a menina. Ela não gostou muito não da areia que ficou lá entrando nos seus bolsos, mas adorou o barulhinho que o mar fazia. Os dias foram passando e a menina foi lá comprar um estojo colorido e caderno novo, e a mochila percebeu que as férias estavam acabando e que as aulas iriam começar. E ela já ficou ali chateada, achando que era bem melhor ter uma vida de mochila de férias do que ser uma mochila de vida escolar, Mas ela foi pega de surpresa. No primeiro dia de aula, antes de sair, a menina sentou, abriu os bolsos, tirou um lápis e um papel e começou a escrever. A mochila ficou muito curiosa. Todo aquele tédio, aborrecimento, mau humor por ela ter que voltar para a vida escolar foram passando e foram substituídos pela curiosidade. O que será que aquela menina estava escrevendo, hein? Quero levar muita alegria para reencontrar os meus amigos, mas também muita atenção para não perder nenhuma orientação da minha professora. Essa história de escrever bilhetes, quem ensinou foi a avó da menina, que lhe disse no primeiro dia de aula dela lá atrás que era para ela escrever um bilhete todos os dias para ela não esquecer que sentimento ela queria levar para a escola, quais as coisas que ela não poderia esquecer de fazer naquele dia. Desde aí, todos os dias era a mesma rotina. E a mochila, que passou a acompanhar isso, achava super interessante, ficava muito animada e achava que aquilo ali era a melhor parte do seu dia. Tinha bilhetes que deixavam ela super atenta ao que ia acontecer.
Por exemplo, levar muita coragem para fazer a prova de matemática, deixar a preguiça de lado lá no portão da escola, esvaziar a raiva por ter perdido aquele passeio super legal, varrer o medo da prova de português que ia acontecer naquele dia. E assim, aquela mochila foi ficando cheia daqueles bilhetes que eram escritos diariamente pela menina. Alguns bilhetes também enchiam de alegria o coração da mochila. Levar alegria para Maria, ajudar o João no inglês, brincar de criar músicas no recreio. Nossa, era tanta coisa interessante. Ver quem ganhava lá na corrida no escorrega, lá na hora da brincadeira na escola. Nossa, era muita coisa. E a mochila adorava todos esses bilhetes. Até que um dia algo estranho aconteceu. Não houve bilhete, nenhuma palavrinha sequer. E a mochila começou a se sentir estranha, parecia que estava mais pesada. A menina também andava triste. A mochila passou a ser a sua única companhia no recreio. E aí, o que será que tinha acontecido? Logo o mistério foi resolvido e a menina escreveu o seu primeiro desabafo numa folha de papel. Ela escreveu que os colegas estavam zombando dela porque eles achavam aquela mania de bilhete dela muito da sua esquisita. A mochila queria ajudar e com a tristeza da menina ela entendeu que o peso que ela carregava era sua tristeza também. Só que ela não sabia como ajudar. Foi então que ela lembrou de todo o tesouro que ela carregava. Os sentimentos, as ideias e as intenções daquela criança. Foi então que ela bolou um plano. Quando a professora passasse, aquela mochila ia dar um jeito de todo mundo ficar sabendo como aquela criança era legal, né? Porque ela desejava tanta coisa boa para todo mundo. Então a mochila se arrumou ali, esperou. E quando a professora passou, ela deu um jeito de se empurrar e todos aqueles bilhetes voaram e ficaram espalhados pelo chão da classe. O plano tinha dado tudo certo, mas teve o efeito contrário. As crianças zombaram ainda mais da menina e acharam ainda mais esquisito tanto papel ter caído de dentro daquela bolsa. A menina se apressou a juntar tudo aquilo, embolar aqueles bilhetes para ninguém ver e jogar no lixo. E foi embora para casa muito triste. Foi aí que a mochila percebeu que o seu plano tinha sido a maior furada. No dia seguinte, quem teve uma surpresa foi a menina. Quando ela chegou na sala, ela viu que tinha um painel grandão lá, um quadro escrito Caça ao Tesouro. E a professora convidou os colegas para fazerem uma atividade diferente. A menina se aproximou e viu que coladinho ali naquele painel estavam todos os bilhetes que ela havia amassado e jogado no lixo. A professora juntou tudinho e colocou lá. Os colegas foram convidados a se aproximar em silêncio e escolher o bilhete que mais tocasse o coração de cada um. Então, depois disso, cada um escolheu o seu bilhete, voltou e eles fizeram uma grande roda de conversa. A professora levou um coração que ia passando de mão em mão e aí, de repente, ele acendia. E a criança que estivesse segurando aquele coração deveria ler e falar sobre o bilhete que ela havia escolhido. Nossa, saiu tanta coisa legal dali. Eles gostaram tanto do que estava escrito naqueles bilhetes que muitas crianças tiveram até vontade de escrever os seus próprios bilhetes e compartilhar. Todo mundo concordou que aquela tinha sido a melhor aula de longe. E aí, no final, a professora agradeceu a quem tinha escrito todos aqueles bilhetes. Todo mundo queria conversar com a menina, todo mundo queria ser amigo da menina, todos bateram palmas para a menina e para as suas intenções e para os seus bilhetes e aquela mania dela. Algum tempo depois, a mochila mudou de endereço e foi morar com outra criança. Essa rotina fez parte da sua vida por muito tempo, até que chegou o dia da sua aposentadoria. Ao contrário daqueles primeiros dias lá em que ela achava tudo muito chato, ela já cumpria sua rotina com muita felicidade. Durante todos aqueles anos, ela havia compreendido que não carregava apenas livros e cadernos e todo o material escolar lá, não. Ela havia carregado os sonhos arejados, os desabafos acumulados, os segredos disfarçados e as esperanças acumuladas de todas aquelas crianças.
Ah, e ela nunca ia esquecer também daquela menina que ensinou para ela que a vida escolar era muito legal, com a sua mania de bilhetes. Crianças, eu adorei a história da Ana Luísa, adorei conhecer a mochila e a menina com a sua mania de bilhetes. E você, me conta. Ah, me deu também uma super vontade de escrever os meus bilhetes para guardar na minha mochila e levar para a escola para compartilhar com vocês o sentimento que eu quero levar, aquilo que eu não posso esquecer, né? Vamos fazer esse desafio juntos? Você faz o seu aí, compartilha com a gente e eu faço o meu aqui. Não esquece de guardar na sua mochila e levar para a escola e nós vamos fazer um painel bem bonito que eu tenho certeza que nós teremos muitos tesouros. Que sentimento você gostaria de levar para a escola hoje, hein? Que sentimento você poderia escrever num bilhete e guardar aí na sua mochila para compartilhar com os colegas? Eu tô curiosa para saber e ansiosa para compartilhar os meus sentimentos com vocês também. Vamos lá?